Na segunda edição do Rinhas Vazias, hoje temos eles. De um lado, Steven Tyler, do Aerosmith. Do outro lado, ele, Zezé de Camargo, o filho de Francisco. Olha só, estamos aí no segundo Rinhas Vazias, essa série onde o objetivo não é exatamente comparar um com o outro, mas fazer um paralelo, diríamos assim, entre as carreiras, entre as histórias e em algum momento entender por que eu coloquei lado a lado esses dois personagens. Hoje a gente tá falando aqui do Steven Tyler, talvez um dos maiores vocalistas do rock de todos os tempos, que tá lá batendo seus 80 anos e ainda com o gogó alcançando os tons originais e fazendo aquela coisa, obviamente. Não é o mesmo timbre, não é a mesma coisa, só que tá lá. E por outro lado, o Zezé de Camargo, que também tinha aquele timbrinho agudinho que batia lá no teto, que vinha com a força avassaladora e que de repente, por problemas e complicações, hoje em dia não tem mais o seu gogó de ouro. Se você ainda não percebeu isso, se você não sabe dessa história, basta você dar um Google aí e procurar a voz do Zezé de Camargo, está falhando. Você vai ver que existem vários depoimentos. Isso também é notório, porque no próprio show da dupla dele, do Zezé de Camargo e Luciano, seu irmão, o Luciano assumiu muito mais os vocais do que o Zezé, tendo em vista o que eles faziam antigamente, né, onde o Zezé praticamente dominava e o Luciano era uma segunda voz, e tudo isso tem explicações, tem motivos, e é nesse ponto onde eu vou falar sobre essas duas figuras. Antes de mais nada, embora eu seja um roqueiro, não é uma comparação, assim, entre os estilos, o sertanejo e o rock, até porque que a técnica usada para cantar cada estilo desses é um pouco diferente, mas em algum lugar eles se parecem. O que eu quero trazer aqui nesse momento é justamente essa comparação sobre a saúde da voz, ou como a saúde da voz dessas duas figuras, Steven Tyler e Zezé de Camargo, seguiu caminhos diferentes. Vamos lá, é fato que o conhecimento sobre as técnicas vocais é algo que se aprimora a cada ano. As carreiras deles começaram em épocas onde isso tudo era muito mais difícil acesso, talvez, principalmente Steven Tyler lá nos anos 60, nem tivesse, e já vi entrevistas e coisas dele falando que até os anos 90 ali, mais ou menos, ele não seguia nenhuma técnica vocal não. Lógico, devia ter um acompanhamento ali com o fonoaudiólogo, que é muito importante. Afinal, é importante a gente frisar aqui neste momento que estamos falando sobre um instrumento que faz parte do corpo humano. Estamos falando da nossa voz, estamos falando de musculatura, estamos falando de fisiologia. E quando a gente fala dessas coisas é muito pertinente comparar a nossa voz ou o nosso aparelho vocal com a performance que a gente lida para um atleta. Vamos pensar aí, num vídeo passado eu falei sobre o futebol, ele aparece aqui daqui a pouquinho, e a gente pode fazer esse paralelo no seguinte: o sono para quem canta é fundamental, o descanso é fundamental, a questão de você também tomar cuidado com alergias, exposição a temperaturas muito altas ou muito baixas, hidratar-se de maneira adequada, tomar cuidado com o ar muito seco, o ar condicionado, essas coisas, todos esses detalhes são pequenas nuances que ao longo do tempo podem fazer diferença, ainda mais se você é alguém que usa a voz em alta performance, como esses cantores. Além da performance exigir muito do trato vocal, também existe uma repetição disso, né? As turnês são incessantes. Lógico, eles já têm mais idade hoje, inclusive o Zezé de Camargo ali já com 50 e tantos, 60 e tantos, não sei exatamente a idade do Zezé, bota aí, editor. E o Steven Tyler também não sei a idade exata, mas lá perto dos 80, eles têm, lógico, que dosar esse ritmo. É igual se você pega e vai pra academia todo dia, você tá fora de forma, se você fizer isso, você vai se arrebentar rápido. Se você ao longo do tempo for se cuidando, você vai conseguindo essa constância e tudo mais. Existe uma outra coisa também visível falando dessa questão de se cuidar, e aí eu vou até chamar um terceiro personagem, uma participação especial nessa rinha vazia aqui, que é o Axl Rose, o vocalista do Guns N' Roses, que hoje você pode ver que a performance vocal dele não consegue chegar mais onde chegava antigamente, até porque a maneira com que ele usa para cantar, a adução de prega vocal dele lá em cima é muito mais difícil de se repetir conforme a gente vai cansando, essa musculatura vai ficando flácida pela questão do tempo mesmo, pela evolução. Por outro lado, a vida desregrada, que é notório, é visível que ele tem, é só você olhar pra forminha do vídeo hoje, ele já não tem mais aquela silhuetinha de antigamente. Isso tudo vai comprometendo aos poucos a performance, ainda mais quando é uma performance muito mais difícil de ser atingida do que quando era mais novo. Falando do Steven Tyler, aí assim a gente entra em outras questões da fisiologia. Além dele ser esguio, provavelmente deve praticar exercícios, deve ter uma dieta balanceada, provavelmente deve seguir várias questões para que a voz dele seja preservada. Ele também é um dos cantores, e não é o único, mas é um dos grandes investidores
inovadores numa tecnologia nova desenvolvida pelo MIT para poupar as pregas vocais. É um tipo de gel que você pode colocar na prega vocal que ele simula o movimento da prega vocal para que na adução dela você não faça esse movimento de bater a prega vocal, assim, que é a adução que a gente faz, que é o que faz sair o som. Ao longo do tempo, como qualquer movimento repetitivo, ele pode ir lesionando. Esse gelzinho já dá esse conforto, ele também tenta poupar. E naquela hora em que você ia precisar de uma forcinha a mais, tem o gelzinho ali para cuidar das coisas. Então é muito interessante. Lógico, eu tô explicando isso aqui de maneira muito superficial, muito pueril, que foi a pequena pesquisa que eu fiz para trazer aqui pro vídeo. Mas vale a pena entender que esse tipo de atitude já mostra o quanto ao longo da vida ele foi um cara que se preocupou em chegar já à terceira idade, ou a melhor idade, como dizem os cínicos, chegar com a voz na melhor condição possível, e ele tá conseguindo fazer isso. E é impressionante, né? Já o Zezé é um outro caso. Ele não é o cara que se cuidou muito sereno, muito gelado, sabe? Entendem o que eu tô falando? Ao longo da vida, provavelmente não conseguiu descansar direito, e ó, não é o julgamento, cada um faz da vida o que quiser, cara. Zezé, nós, sou fã ainda da sua obra. Pena que hoje em dia as coisas já não estão como antes. Acontece que ao longo do tempo essa repetição foi gerando um cisto congênito na prega vocal dele. Esse cisto ali por 2006, 2007, ele estourou, e o cisto ele tem um líquidozinho, e esse líquidozinho espalhou pela prega vocal do Zezé, e isso fez um tipo de fibrose. Ele foi colando ali aquele lugar da prega que perdeu elasticidade. Tentei ser o mais didático possível aqui, mas também não sou um perito da área, e com isso ele acaba que ele não consegue mais ter essa flexibilidade de chegar nos tons mais agudos, os tons mais graves, e precisa fazer muita força. Você já deve ter percebido que ele também faz esse movimento aqui com a cabeça de esticar o pescoço, que é justamente para tentar esticar isso de maneira mecânica, assim, empurrando. O que também ao longo do tempo, com a repetição, por mais que exista assim um cuidado e um tratamento, ele já fez cirurgia para tentar corrigir isso, é muito difícil e provavelmente é improvável que ele consiga voltar, que ele se recupere depois de ter ocorrido o que ocorreu. Isso quer dizer que ele nunca mais vai poder cantar? Não, cara, tá cantando aí. Lógico, a performance não vai ser mais a mesma de antes, mas é uma questão de se adaptar, de tentar fazer um outro tipo de música, de alterar as melodias, de mudar tonalidades para continuar em atividade. Então fica aqui a reflexão. Não é um julgamento de certo e errado, tá? Mas aquela coisa, se você gosta muito de fazer uma coisa, faça com parcimônia, ou tenha os devidos cuidados para que você possa continuar fazendo-a por muito e muito tempo. Essa é a moral da história desse vídeo, olha só. Então essa rinha vazia, que seria uma comparação de alguma maneira, eu falei que não era lá atrás, mas é um emparelhamento de Zezé de Camargo e Steven Tyler, é justamente pra isso. E tem mais uma coisa também, como um adendo final desse vídeo. Sabe aquele negocinho do filme dos Filhos de Francisco, de bater um ovo e tomar em jejum o ovo cru, como diria o seu Francisco, seu Chicão, que já até foi dessa pra outra? É nóis, Chico. Embora pareça, isso não é cuidado não, isso não faz diferença nenhuma na voz, tá? Mas valeu, gente, essa é a segunda rinha vazia. Tem alguma coisa pra falar a respeito desse vídeo? Quer que eu fale sobre alguma outra rinha vazia? Comenta, dá uma sugestão aí. E eu esqueço de pedir isso sempre, mas manda um joinha, se inscreve nesse canalzinho aqui. É pequenininho, é de coração, é feito justamente pra trocar essa ideia. Valeu, beijoca!